Oi, galera, tudo bem? Espero que sim. A videoaula de hoje é uma revisão do primeiro semestre, né? A gente teve nosso último encontro do semestre semana passada e hoje eu tô gravando a aula da revisão. É um pouquinho mais longa, mas tudo bem, a gente vai com calma. Nessa aula eu vou atualizar dados e vou trazer novas informações. Então é importante que quando vocês forem estudar os assuntos antigos, os slides antigos dos temas que dei, vocês estudarem também junto, ao final dos estudos, né, fechar com uma revisada nos slides da revisão. Que daí ele dá principalmente em questões de dados, números que eu trouxe, sobretudo sobre o coronavírus, né? Porque é uma coisa que muda todos os dias, então é bem diferente. É até legal fazer uma comparação. Falando sobre o coronavírus, eu trouxe um resumo da aula e eu lembro que a gente iniciou discutindo o que é uma pandemia. Pandemia é a disseminação mundial de uma doença. Essa dominação indica que a enfermidade se espalhou por diversos continentes e não diz respeito à gravidade da doença. Então, pandemia, ela fala sobre a doença estar presente no mundo todo, mas não fala sobre a doença ser mais letal, sobre a doença ser. Não fala nada sobre a sua gravidade. E quem dá essa classificação, somente o único órgão responsável pela classificação é a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Atenção! Pandemia é diferente de surto. Surto é o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. E é diferente de endemia também, que é uma doença muito frequente em apenas um local específico. As últimas pandemias da história foram a gripe espanhola, em 1918, e a gripe suína, em 2009, e ambas foram causadas pelo vírus H1N1 do subtipo da família viral influenza. O coronavírus também é uma família viral. E a Covid-19 é a doença causada por um dos vírus que pertence a essa família. E o vírus é o SARS-CoV-2. Então, tem 3 termos que a gente tem que lembrar o que cada um designa. Covid é a doença, SARS-CoV-2 é o vírus e coronavírus é a família viral. E Covid-19 no mundo, os dados de 28 de junho de 2020, quando eu preparei a aula, eram mais de 10 milhões de casos, mais de 10 milhões de casos e mais de 500 mil mortes. E eu trouxe também os países mais afetados no globo, os 5 mais afetados. O primeiro mais afetado é os Estados Unidos, que é o atual epicentro da doença, e que ele tem mais de 2 milhões e meio de casos confirmados e 125 mil mortes. O Brasil é o epicentro da América Latina, tem 1.344.000 mortes, 143 mil casos confirmados. Na real, é muito mais hoje em dia, o dia que eu tô gravando, só que, como eu disse, atualizado em 28 de junho. E eram 57 mil mortes. Acho que foi ontem, dia 7 de julho, que a gente ultrapassou a marca de 65 mil mortes. Reino Unido, mais de 300 mil casos e mais de 40 mil mortes. Itália, mais de 240 mil casos e mais de 34 mil mortes. França, mais de 160 mil casos e mais de 29 mil mortes. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas regiões mais afetadas. Os Estados Unidos, pelo menos 21 estados do país, de 50 no total, ainda enxergam uma curva ascendente de contaminação. Então, em quase metade do país, a pandemia ela ainda não chegou no seu nível máximo de contaminação. A preocupação quanto ao número de leitos disponíveis em UTIs é generalizada por todos os Estados Unidos. E os estados estão articulando reabertura econômica, assim como no Brasil. Entretanto, 12 deles estão revendo ou cancelando a decisão pelo avanço do número de casos. Europa. O continente entrou em processo de flexibilização na quarentena no último mês, com relaxamento nas medidas de isolamento social, reabertura das fronteiras, de maneiras diferentes entre os países, então não é todo o continente, também não é toda a União Europeia que tem uma medida padrão de como aceitar os imigrantes. E a volta do futebol também. Porém, é previsto que uma nova onda de contaminação aconteça na região, como ocorreu na Ásia. Especialistas indicam que o maior perigo atualmente é a América Latina. E vamos falar então da América Latina. A região acrescida do Caribe superou esse mês, em junho, a marca de 2 milhões de casos de Covid-19 e mais da metade deles são registrados no Brasil. Nosso país é o epicentro da América Latina. E a gente é um dos países mais afetados ao lado do México, que tem mais de 170 mil casos e mais de 20 mil mortes. Há países na América Latina que têm mais casos do que o México, como o Chile e o Peru, por exemplo, que tem mais de 200 mil casos. Só que no México a taxa de mortalidade é muito alta.
há países na América Latina também que puderam combater melhor o contágio, como é o caso do Uruguai. No país, o total de casos confirmados em 28 de junho era 929, dos quais 818 estavam recuperados e eram apenas 27 mortes. O Uruguai tem sido um exemplo de combate à Covid-19 na América Latina para o mundo e, inclusive, é um dos únicos países que podem entrar na Europa, é o único país da América Latina que pode entrar na Europa. Quais foram as medidas tomadas pelas nações para conseguirem controlar melhor a disseminação do vírus? Então, eu trouxe uns exemplos, como eu tinha feito na última aula, só que dessa vez atualizado, uns exemplos de regiões do mundo que lidaram bem com a pandemia e como elas fizeram isso. A Coreia do Sul fez testagem em massa. Eram cerca de 10 mil testes gratuitos por dia. E assim eles conseguiram identificar todos os casos e conseguiram rastrear os contatos desses casos. Isso diminuiu o espalhamento da doença, foi muito eficaz. O Japão e Taiwan, eles tinham os casos confirmados e as pessoas que mantiveram contato com as contaminadas foram prontamente isoladas. Então, eles usaram do isolamento e isso permitiu mapear as infecções e como elas se espalharam. A pronta resposta e responder tão rápido fez com que eles conseguissem mapear as infecções. E o Singapura rastreou milhões de pessoas usando métodos como câmeras de segurança e incentivaram o auto-isolamento. Hong Kong, estrangeiros deviam usar pulseiras que rastreavam sua localização. É até meio louco e parece uma distopia. E muito se discute também sobre a infração à privacidade, né? Mas isso foi eficaz no combate à pandemia. E a Alemanha, um exemplo na Europa, abordou a testagem em massa, mantendo o número de mortos abaixo do número de outros países europeus que não fizeram isso, como Espanha e Reino Unido. Outra medida tomada pelos países é a restrição da entrada de estrangeiros. Trouxe um mapa para vocês entenderem como está o globo agora em relação à entrada ou não de estrangeiros no país. Em vermelho são os países completamente fechados, em rosa os parcialmente fechados, em verde mais claro reabrindo em breve e em verde escuro sem restrição nenhuma. O Brasil está parcialmente fechado, Europa parcialmente fechada, Estados Unidos parcialmente fechado. E América Latina, em grande parte, completamente fechada. Vocês podem entrar nesse hiperlink Kayak aqui para ver melhor e provavelmente está atualizado no site. Provavelmente nos últimos dias algum país flexibilizou ou restringiu ainda mais a entrada de estrangeiros no país. Agora vamos ver o caso do Brasil. A nossa curva de contágio, ela só cresce. E a gente está com uma crise no Ministério da Saúde, né? Subnotificação e a flexibilização da quarentena. O país é o segundo mais atingido pelo novo coronavírus no mundo e é líder de contágio e número de mortes na América Latina. Péssimo, nosso cenário é bem negativo. Nossos registros de contaminação não são exatos. Por quê? Porque tem manobras do governo para maquiar o total de contaminados e a ausência de testes. O Brasil é fortemente atingido pela subnotificação. O que é a subnotificação? São casos da doença que não estão nos dados oficiais, porque como não tem a testagem, não tem teste suficiente, não tem como entrar para os dados oficiais. Então, não são contabilizados. O nosso país é um dos que menos testa no mundo. A taxa de testagem é de 2,28 para cada 100 mil habitantes. Em comparação, a média dos Estados Unidos, que nem é um país exemplo, é de 61,59 para cada 100 mil habitantes. É muito discrepante. De acordo com as secretarias estaduais de saúde, o Brasil testou até o dia 28 de junho 3,3 milhões de pessoas, o que representa 1,4% da população. E para você entender o porquê, tem um vídeo da BBC nesse link aqui, é só clicar, vocês vão ser redirecionados. Além da subnotificação, estávamos, né, isso no dia 28 de julho, eu não vou conseguir fazer as contas agora, mas hoje no dia 8 de julho, desculpa, eu falei 28 de julho, no dia 28 de junho, a gente estava há 45 dias sem representante para o Ministério da Saúde. Agora, atualizando hoje, dia 8 de julho, a gente continua sem um representante para o Ministério da Saúde. O que aconteceu, né, nos últimos trâmites da pasta? O general Eduardo Pazuello, ele é o ministro interino desde a saída do Nelson Taique, em 15 de maio. Taique, ele foi o segundo a coordenar a pasta desde o início da pandemia, quando o Mandetta ocupava a posição. Então, a gente está com crise há um tempo já.
O Brasil, entretanto, não está sozinho. Outros países pelo globo também alteraram os chefes da pasta de saúde durante a pandemia, mas os motivos variam. São como remanejamento, má condução, divergências, pressão pública, motivos pessoais e desrespeito às orientações de isolamento social, como é o caso da Nova Zelândia. O representante da pasta do Ministério da Saúde do país desrespeitou as orientações da OMS de prevenção e foi demitido por isso. Agora, a nossa segunda aula do semestre, coronavírus e economia. Para começar essa aula, vamos relembrar qual é a relação da quarentena com a economia. Pelo alto poder de transmissão do novo coronavírus, o mundo precisou parar. O vírus, altamente contagioso, interrompeu a circulação de pessoas e mercadorias, o que é fundamental para o desenvolvimento da economia. Como isolamento social, a recessão atual é diferente da ocorrida entre 2008 e 2009, por causar crise na oferta e na demanda simultaneamente. Ok, por que crise na oferta e na demanda simultaneamente? Na demanda, porque diminui o consumo por todo o globo. As pessoas estão em casa, se isolando, elas consomem menos. E na oferta, porque diminui a produção, globalizada e fragmentada. Tem países que são líderes em produções de segmentos específicos da economia. Se eles param as máquinas, a rede globalizada de produção, ela também para junto. Então, também gera uma crise na oferta. Agora, uma atualização das economias pelo mundo, porque na aula que eu dei sobre isso, eu falei sobre a situação das principais regiões do globo nesse momento. A China. O governo chinês alertou que o crescimento econômico do país só será possível se a atual pandemia for controlada a nível mundial. Por quê? Porque a economia chinesa sofreu um retrocesso de 6,8% no primeiro semestre do ano, e agora, mesmo com a pandemia controlada no país e com o retorno à normalidade, abaixa nos pedidos. Então, o chefe chinês, os governos chineses diz que só consegue voltar ao normal quando o globo todo voltar ao normal, porque ele não tem clientes. Mesmo que a China produza, não há quem compre. E não há de quem a China importe também. Então, por se tratar de uma rede globalizada, quando há quebra em uma das partes, a rede toda se quebra. Europa. A Comissão Europeia anunciou a contração de 7,7% no Produto Interno Bruto, no PIB, da Eurozona em 2020. A Eurozona são os países que usam a moeda do euro. A previsão neste ano é que a taxa de desemprego chegue a 9,6% na região. 9,6% parece um valor baixo para a gente aqui no Brasil, para a América Latina, mas é alto para os padrões europeus. Países emergentes. O Banco Mundial prevê a queda de 2,5% no PIB, junto à queda de 3,6% na renda per capita desses países. 3,6 parece um número baixo, mas se tratando de países emergentes, esse total vai levar milhões de pessoas à extrema pobreza esse ano. Então é muito delicada a situação dos países emergentes. E a previsão para a América Latina é pior, é uma retração de 7,2% no PIB nesse ano. O Brasil é ainda pior. A retração é de 8% na economia em 2020. Desemprego. Uma pesquisa feita pela FGV e IBRE mostra que 57% dos países do globo terminarão 2020 com taxas de desemprego superiores às de 2008, que foi uma grande crise. Eu tinha falado sobre os Estados Unidos na última aula e vou atualizar a situação lá, que deu uma melhorada. Eles haviam atingido o patamar pós-Segunda Guerra com uma taxa de 14,7% de desemprego no mês de abril. Mas em maio houve um recuo e a taxa caiu para 13,3%, o que significa que são 2,5 milhões de postos de emprego a mais. É uma variação alta entre um mês. Turismo. Como está o turismo agora, no final de junho, começo de julho? Alguns países e regiões do globo estão, agora, pensando em maneiras de manter a indústria do turismo funcionando em meio à pandemia. A Europa, por exemplo, passou a se abrir gradualmente para turistas, contando que venham de uma lista de países seguros e sejam seguidas de normas de prevenção estipuladas pela Comissão Europeia. Essa lista de países que eu mencionei são 15 e foi aquela que eu falei lá do Uruguai, que ele consegue entrar na Europa e é o único país da América Latina que tem essa possibilidade. A nossa terceira aula do semestre foi saúde pública. Então, vamos discutir agora o que é saúde pública. Saúde pública são formas de agenciamento político-governamental a fim de atender demandas de saúde da população. Diferente de sistema público de saúde. Não vamos confundir, galera. Porque sistema público de saúde é uma forma específica de agenciamento. É um modelo que a política de um país pode tomar referente à demanda da saúde. E ela é baseada, a saúde pública é baseada na gratuidade.
E por que eu dei essa aula? Por que é importante a gente discutir saúde pública hoje? Porque, em meio à pandemia, é possível analisar quais sistemas pelo mundo estão sendo eficazes ao lidar com a demanda da população e quais não estão. Pela alta transmissibilidade da doença, sistemas de saúde estão entrando em colapso. O nosso SUS, ele nasceu em 1990 e ele nasceu no contexto das definições de acesso à saúde pela Constituição de 1988, que define a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Então, foi a partir da Constituição que se viu portas abertas e um cenário propício para a criação de um modelo como o SUS. E quais são os princípios do nosso SUS, né? São a universalidade, o direito de todos têm acesso, todos os brasileiros. A integralidade, que vai do tratamento, da pesquisa, prevenção. E a equidade no serviço público. Tratar o indivíduo por suas demandas. E uma coisa muito importante, o nosso sistema de saúde, ele é referência no mundo. E nós somos o único país do globo que tem um sistema de saúde universal e gratuito para mais de 200 milhões de pessoas. Ninguém nunca se atentou a fazer isso, né? O Brasil foi o primeiro, pioneiro, e referência total, referência em pesquisa também e referência em prevenção. O segundo país com mais habitantes que tem um sistema gratuito é a Inglaterra, né? Que tem 66,6 milhões de habitantes, se eu não me engano. E tem o NHS, vou falar sobre ele, que foi o que inspirou o nosso SUS. Mas antes, vamos entender sobre os gastos públicos com saúde no Brasil. O nosso país investe menos em saúde do que outras 81 nações. 10,3% dos gastos públicos do Brasil são para a saúde. No Japão, essa taxa é de 23%, enquanto que na Costa Rica chega a 26%. Essa taxa brasileira é praticamente a mesma que a mundial, que é 10,2%, mas ainda fica abaixo das médias das Américas, que é 3,2%, e da Europa, 12%. 27,5% do valor investido em saúde no Brasil vem do bolso do cidadão. É uma taxa muito alta. Dos gastos totais com saúde no Brasil, mais da metade vai para o sistema privado, deixando o sistema público com 48,2%. O que é curioso, porque o nosso sistema público ele atende toda a população, 200 milhões de pessoas. E o sistema privado de saúde ele atende cerca de 47 milhões de pessoas. E ele recebe mais da metade do dinheiro dos gastos públicos. Antes de terminar a aula sobre saúde pública, a gente precisa pensar quais são as lições que a pandemia deve se ater, deve deixar. A pandemia destaca a necessidade urgente de todos os países investirem em sistemas de saúde fortes e cuidados de saúde primários, como melhor defesa contra surtos como a Covid e contra as muitas outras ameaças à saúde que as pessoas ao redor do mundo enfrentam todos os dias. Os sistemas de saúde e a segurança sanitária são duas faces da mesma moeda. Essa é uma fala do diretor-geral da OMS. Recentemente, uma fala recente. O que a pandemia mostra pra gente de fato? Ela mostra que um sistema de saúde eficiente deve se ater a situações inesperadas que podem sobrecarregar o sistema de saúde, como a pandemia, como é o caso de muitas pessoas precisarem se hospitalizar ao mesmo tempo. Há leitos o suficiente? Ao envelhecimento populacional e o que isso acarreta, a pessoa idosa ela precisa de mais cuidados de saúde e como a população cada vez mais idosa, mais velha, como que a gente vai suportar essa demanda no nosso sistema de saúde? E é um atendimento universal e principalmente prevenção. Por que a prevenção? Porque a prevenção ela economiza tempo e dinheiro e vidas também. Agora vamos para a nossa quarta aula do semestre, que foi a questão ambiental. Eu dividi com vocês em duas aulas, né, 2 momentos para explicar a questão ambiental, um tema tão extenso e complexo e importante de ser discutido. Então, eu me refiro à quarta e quinta aula. Eu trouxe na revisão juntos num só. Vamos relembrar, então. Foi no último século que a pauta ambiental se desenvolveu e o homem passou a ser reconhecido como o principal agente das transformações do planeta. Com mediação da Organização das Nações Unidas, países pelo globo passaram a se mobilizar e unir esforços para conter as mudanças no globo. Então, foi no último século que a gente começou a se mobilizar e a ver essas mudanças, ver essas discussões e as nações tomando responsabilidade nisso. Uma parte importante da aula que eu trouxe de novo era sobre o Protocolo de Kyoto. Ele foi o primeiro acordo a definir metas e objetivos para as nações conterem as mudanças climáticas. Mas ele fracassou, porque ele não tinha caráter obrigatório para os países emergentes
e não tinha apoio dos Estados Unidos. E essas duas coisas juntas deixou de fora os três maiores poluidores do globo, que são China e Índia, países emergentes, e Estados Unidos, que nunca concordou com o acordo. Em 2016, então, entrou em vigor o Acordo de Paris. Ele foi uma tentativa de controlar o Protocolo de Quioto. É um mecanismo utilizado pelas nações para manter a temperatura global em até 1,5% graus, maior do que os padrões pré-industriais. Por envolver todos os países, concentrando 55 responsáveis por 55% de todas as emissões de GES, o acordo se mostra mais promissor que o Protocolo de Quioto. Então, dessa vez, a obrigatoriedade de diminuir as emissões de gases de efeito estufa é para todos os países, também os emergentes. Claro que varia, tem umas especificidades sobre variar de país para país, tem até o crédito de carbono, que é uma discussão que eu trouxe na aula. Se você quer ler mais sobre isso, é importante você ler os slides da aula. Mas ele é mais promissor porque ele concentra também os 55 países que mais emitem gases de efeito estufa no globo. Então, ele, dessa vez, tem uns esforços maiores, mais compensadores do que o Protocolo de Quioto. Agora vamos falar sobre mudanças climáticas. De acordo com a ONU, mudanças climáticas é um dos nossos maiores desafios para ser enfrentado nesse tempo. Elas são responsáveis pelo aumento da temperatura global, pela escassez de água potável, pelo aumento do nível do mar, insegurança alimentar, extinção de várias espécies e derretimento de geleiras. Agora, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa em aquecimento global. E o que significa aquecimento global? Ele é o aumento anormal da temperatura do nosso planeta. Então é normal que o planeta se aqueça, mas não intensamente. A industrialização e o desmatamento contribuem para a concentração de GES na atmosfera. O aquecimento global ele é, portanto, uma intensificação do efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Ele é um fenômeno natural e importante na Terra. É ele que faz com que o planeta se mantenha aquecido. Porém, se ele for intensificado, seja pela emissão de gases de efeito estufa, que acontece com a industrialização e com o desmatamento, como eu citei, ele é nocivo. Agora vamos pensar em algumas coisas para a gente nunca esquecer. A concentração de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra está diretamente ligada à temperatura média global. Quanto mais gases, mais quente. Essa concentração tem crescido constantemente desde a época da Revolução Industrial. Aumento contínuo da temperatura global. O GE mais abundante, o dióxido de carbono, CO2, é produto da queima de combustíveis fósseis. Então a gente meio que talvez tenha encontrado um culpado de grande parte dos males. E como está a crise ambiental hoje? Há evidências alarmantes de que pontos cruciais dos acordos feitos entre as nações já tenham sido alcançados ou ultrapassados, tornando as mudanças climáticas irreversíveis. Trouxe alguns exemplos. A humanidade está fora do caminho para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 ou 2 graus. Vários recordes de calor foram quebrados nas últimas décadas. O desmatamento e incêndios florestais têm contribuído para isso. Então, se a gente continuar do jeito que a gente está, não vamos conseguir manter nossa temperatura em até 1,5 graus, o que é muito perigoso, que daqui no final do século pode ser muito, muito perigoso para o planeta e para a vida na Terra. As emissões de gases de efeito estufa continuaram a crescer em 2019. Elas deviam estar diminuindo, aumentando a temperatura e o nível dos oceanos. A mudança climática afeta também a saúde da população mundial, causando mortes por recordes de calor e levando à fome por dificuldade de produção e distribuição de alimentos. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e seus desafios. A ONU traçou um plano de ação para as pessoas e o planeta, com 17 objetivos e 169 metas a fim de concretizar os direitos humanos e atingir o desenvolvimento sustentável. Entretanto, a própria organização adverte que estamos atrasados e a gente não sabe se ainda tem tempo de salvar o planeta. A organização elencou os principais problemas ambientais para serem resolvidos até 2030. São eles: adaptação e mitigação às mudanças climáticas, problemas de poluição e impacto na saúde, proteção dos oceanos, transição energética e energias renováveis, busca por um modelo alimentar sustentável, proteção da biodiversidade, desenvolvimento urbano e mobilidade sustentável, estresse hídrico e escassez de água, fenômenos meteorológicos extremos, excesso populacional e gestão dos resíduos. Agora a gente está entrando na nossa sexta aula, que é a questão racial. Vamos relembrar, então,
o que eu trouxe primeiro nessa aula sobre questão racial. Para discutir o racismo no Brasil, a gente precisa discutir o período da escravidão. São coisas intrínsecas. O que foi a instituição econômica e política mais longa da história brasileira. Vamos entender quão longa ela foi. Os primeiros negros escravizados foram trazidos para o país ainda na década de 1530, e foi somente em 13 de maio de 1838, com a assinatura da Lei Áurea, que o povo negro foi enfim libertado. A gente tem duas coisas para pensar sobre o 13 de maio de 1888. A lei assinada pela princesa Isabel não dava direitos ou garantias aos indivíduos escravizados. Após a lei, o povo negro ficou à mercê da sociedade racista e excludente que caracterizava o Brasil. Tem um texto sobre isso aqui. O 13 de maio não marca o fim absoluto da escravidão, porque depois dessa data ainda há relatos de negros sendo escravizados em fazendas e mesmo nas cidades. Mesmo que contemos que o fim da escravidão do povo negro no país foi até 1888, ao total são mais de 350 anos de escravização dessas pessoas. Esses 350 anos representam 75% de nossa história enquanto nação, desde a chegada dos portugueses em 1500. Então, a grande parte da nossa história é com a escravização do povo negro. Ao discutir o racismo no Brasil, a gente tem sempre que ter em mente o episódio da escravidão, ele é assustadoramente recente. E após esse período e a conquista pela liberdade, o povo negro passou a lutar pela conquista de seus direitos civis, pelo fim da discriminação racial e a desigualdade social. As últimas décadas foram marcadas, sobretudo, pela conquista do voto em 1934 e pela criação de programas de cotas raciais em 2003. O movimento negro atua hoje em nome das seguintes reivindicações: compensação pelos anos de trabalho forçado e pela falta de inclusão social ao fim deste período, políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho e campos educacionais, efetiva aplicação de leis que condenam o racismo e respeito à cultura e herança histórica, combate à violência policial e morte em massa da população negra. Na nossa lei, há dispositivos que condenam o racismo. Eu trouxe o artigo 5º da Constituição Federal. Ele é importante sempre ter em mente quando for discutir questões sociais e sobre liberdades civis. O que diz o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É esse artigo que diz na lei que todos somos iguais. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Lei 1390 de 51. Conhecida como Lei Afonso Arinos. Ela proíbe qualquer tipo de discriminação racial no país. Porém, a sua aplicabilidade não demonstrava qualquer eficácia, visto que as punições não eram aplicadas. Lei K.O., de 1989. Ela tipifica o crime do racismo no Brasil, e hoje esse crime é imprescritível e inafiançável no país. Há também a injúria racial, que é o artigo 150 no Código Penal. Ela é utilizada nos casos de ofensa à honra pessoal, valendo-se de elementos ligados à cor, raça, etnia, religião ou origem. Tem também a Lei 12.711, de 2012, que determina a criação de cotas em universidades públicas para a população negra. Para a maior presença no campo de trabalho, foi determinada também uma cota relacionada a concursos públicos, através da Lei 12.990, de 2014. 20% das vagas oferecidas nos concursos são destinadas aos negros. Após o assassinato de George Floyd, a população negra dos Estados Unidos entrou em foco nas discussões internacionais. Vítima da brutalidade policial, a morte de Floyd impulsionou um levante da população estadunidense em nome do movimento Black Lives Matter. Há apenas 53 anos se encerrou o período de segregação racial institucionalizado no país. Nos Estados Unidos, negros são 12% da população e 33% dos presos. 22% dos negros no país estão abaixo ou na linha de pobreza. A porcentagem entre brancos é de 9%. Negros têm 3 vezes mais chance de morrerem pela Covid-19.
Em meio à atual recessão, a média de desemprego no país é de 14,7%. Esse é um dado de abril de 2020. Enquanto que entre os negros essa média vai para 16,7%. Até 1º de junho, 854 pessoas foram mortas pela polícia nos Estados Unidos. Negros são 26% desse total. Se a porcentagem parecer baixa para você, a gente tem sempre que pensar nas proporções. Negros são 12% da população dos Estados Unidos. Qualquer porcentagem acima disso já mostra que não há uma proporção. Agora vamos ver os dados sobre a população negra brasileira. De acordo com o IBGE, 56,1% da nossa população é preta ou parda. E entre a população carcerária, esse número sobe para 61,7%. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, as vítimas da polícia são homens, 99%, negros, 75% e jovens, 78%. Em 2019, a polícia brasileira causou ao menos 500.804 mortes. Há desigualdade também no acesso à educação. Em 2018, a taxa de analfabetismo de pessoas negras era de 9,1%, de brancos, 3,9%, e a taxa de conclusão do ensino médio era de 6,1%, brancos, 76,8%. A proporção de negros com menos de 11 anos de estudo e que não frequentavam escola era de 28,8% em 2018, brancos, 17,4%. A gente vê aqui, então, que a população negra brasileira ela tem o menor acesso à educação, o que reflete também no mercado de trabalho. Pretos ou pardos somam 64,2% da população desempregada do país e 66,1% da subutilizada. O rendimento mensal das pessoas brancas chega a ser 73,9% maior do que de pessoas negras. Brancos com nível superior completo ganham por hora 45% a mais do que negros com a mesma escolaridade. Somente 29,9% dos cargos gerenciais foram exercidos por pessoas negras em 2018. A proporção de pretos ou pardos com rendimento inferior à linha de pobreza é mais do que o dobro da proporção de brancos. Entre a população negra de 18 a 24 anos, o percentual cursando ensino superior é de 55,6% e a taxa de brancos na mesma faixa etária é de 78,8%. Esse slide ele exemplifica muito bem o que é o racismo estrutural no Brasil. Vamos entender agora o que são as ações afirmativas, ok? Elas são políticas focais pensadas para grupos sociais disseminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado e no presente. Ela trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, rede de proteção social e ou no reconhecimento cultural. Resumindo, pode ser entendida tanto como uma prevenção à discriminação como uma reparação de seus efeitos. Agora vamos entender o que é o racismo, conceitualmente falando? Racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor de pele ou origem étnica. Preconceito é julgamento sem conhecimento de causa, e discriminação é o ato de tratar o indivíduo de forma diferente por diversos motivos. Agora, outros conceitos ligados ao racismo. Racismo institucional é uma forma de discriminação racial que ocorre por meios institucionais, o que pode não ser explícito. Um exemplo é a abordagem mais violenta da polícia contra pessoas negras. E o racismo estrutural, tão falado ultimamente, ele é o menos perceptível e está cristalizado na cultura de um povo. Pode ser constatado pelas estatísticas de pessoas negras e indígenas quase não ocuparem cargos de chefia, serem minorias nas universidades e serem os mais vitimados pela ausência de políticas públicas destinadas a seus povos. É um exemplo do slide que eu dei. Também pode ser percebido em expressões linguísticas e piadas racistas. O racismo estrutural não parte do indivíduo, isso é muito importante a gente ter em mente. Ele faz parte da sociedade como um todo. Ninguém é racista estrutural, é simplesmente racista. Chegamos, enfim, na nossa última aula do semestre, antes da revisão. Vamos falar sobre o Oriente Médio. Vamos entender um pouquinho primeiro sobre a região em si, né? Compreende o Oriente Médio a região entre África, Ásia e Europa. Os 15 países que ele ocupam detêm 60% de todas as reservas petrolíferas do mundo. A maior parte da população local é de origem árabe, mas predominam persas no Irã e turcos na Turquia. O islamismo é seguido por mais de 65% da população da região, apenas em Israel a maioria é judia, e além da presença de católicos na Turquia e no Líbano. Israel é o único país desenvolvido na região e nos outros países a economia é baseada na exportação do petróleo.
A instabilidade política do Oriente Médio é agravada pelo crescimento do fundamentalismo islâmico, que prega o fim do Estado laico e das relações com o Ocidente. Para compreender o Oriente Médio, a gente precisa compreender as diferenças religiosas e culturais entre os povos que ali vivem. São essas diferenças o motivo de constantes conflitos e guerras na região. Vamos entender a diferença entre sunitas e xiitas. Após a morte de Maomé, a população muçulmana se dividiu. De um lado estão os sunitas, grupo majoritário, 85 a 90% do total de muçulmanos, que acredita que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido pelo povo. Do outro lado estão os xiitas, que é um grupo minoritário, de 10 a 15% do total de muçulmanos, que acredita que o sucessor deveria pertencer à família do profeta. A rivalidade entre os grupos é alta, causando conflitos e posturas governamentais fatais. Um terceiro personagem importante para a gente entender o Oriente Médio é o povo curdo. Os curdos formam um grupo étnico de 30 milhões de pessoas que ocupam um território chamado Kurdistão, que abrange partes do Iraque, Irã, Síria e Turquia. Os curdos buscam conquistar a independência territorial desses países, o que gera muitos conflitos. Vamos falar um pouquinho sobre o Irã antes de falar sobre outros países que eu trouxe nessa aula. O Irã foi tomado pelo fundamentalismo islâmico que eu falei um pouquinho atrás. A Revolução Islâmica Iraniana, de 1979, fez do país uma república baseada nos preceitos religiosos do Islã. Sob a liderança do xiita Ayatollah Ruhollah Khomeini, a população deu início a um levante que derrubou o sunita Shah Pahlavi, que governou o Irã de 1940 a 1979. O Irã se tornou então um estado teocrático, que considera o Ocidente decadente e responsável pelo afastamento dos valores da religião. O governo reprime os meios de comunicação e se opõe às exigências internacionais de respeito aos direitos humanos, à liberdade de imprensa e ao controle de energia nuclear. E a revolução mudou a vida dos iranianos completamente. Os castigos corporais foram liberados e a pena de morte entrou em vigor contra opositores da República Islâmica. Agora vamos falar sobre outro país, o Iraque, e entender a formação do Estado Islâmico. Formam população iraquiana árabes, curdos e minorias assíria, armênia e turcomana. Há no país xiitas e sunitas, além de minorias yazidis e cristãs. Para entender o Iraque, a gente precisa entender quem foi Saddam Hussein. Saddam foi um ditador sunita. Ele esteve no poder de 1979 a 2003 e governou para a elite sunita. Os xiitas, eles eram a maioria da população na época, eles foram oprimidos, viviam em plena pobreza e, somados aos curdos, eram contrários ao governo vigente. Em 2003, o governo de George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, determinou a invasão ao Iraque, capturou Hussein e o condenou à morte. Os sunitas, então, eles perderam o poder e foram sujeitos ao governo xiita no país. E nesse momento sentem que foram traídos. Essa é a parte importante que talvez fique um pouco mais complexa. Os sunitas, eles governavam o Iraque até que Saddam Hussein foi morto, em 2003. Depois que os sunitas perdem o poder, depois da morte de Hussein, eles, mesmo sendo minorias no país, eles se sentem traídos e ficam com esse sentimento de vingança. Eles possuem facções que são ligadas à Al-Qaeda. E de uma dessas facções nasceu, em 2004, o Estado Islâmico. Ele era tão violento que a Al-Qaeda quis cortar relações, o que acabou tornando a organização independente. O EI ele é formado por radicais sunitas, que têm o objetivo de criar um califado. O que é um califado? Ele é um único Estado árabe. Ele seria governado pela lei islâmica Sharia e respeitaria a religião acima de tudo. Eles pregam a morte do povo xiita por os considerarem infiéis e tentam constantemente converter os cristãos ao Islã, cometendo inclusive torturas e assassinatos. Eles são financiados por outros sunitas radicais. E o EI detém um enorme poder econômico, conquistado pelo controle de campos de exploração de petróleo e gás no Iraque, crimes mercenários e atuação como milícia. Na última década, o EI conquistou diversos territórios no Iraque e na Síria, onde, com a guerra civil, ele pôde crescer muito mais. Contudo, em 2017, o grupo perdeu o controle dos últimos territórios que comandavam em ambos os países. Hoje, em 2020, autoridades iraquianas alertam a comunidade internacional que ele voltou a avançar no país. Então, agora a gente tem que ver os próximos episódios para ver como está o Estado Islâmico hoje e como ele pode avançar ou não. Falando na Síria, vamos discutir sobre ela agora. O caso do país é muito mais complicado, porque combater o Estado Islâmico lá significa preservar o atual diretor sírio, que é o Bashar al-Assad. Vamos entender quem é esse Bashar al-Assad para entender a Síria hoje.
Bashar al-Assad ele é presidente da Síria desde 2000 e o seu pai, Hafez al-Assad, comandou o país por 3 décadas. Ele é considerado pelo Ocidente um dos maiores criminosos de guerra do mundo e o seu governo é marcado pelo desemprego, pobreza e desigualdade, o que fizeram com que em 2011 ocorresse um levante popular nas principais cidades sírias. Em 2011 aconteceu muita coisa. Foi quando começou a Guerra Civil da Síria, em março daquele ano, e agora ela já está no seu 10º ano de duração. O presidente Bashar al-Assad governa um país devastado pelo conflito e ainda insiste em seu objetivo de reconquistar todo o território, que só seria possível com o apoio de seus aliados, Rússia e Irã. Hoje, o regime tem sob sua tutela 70% do território, após eliminar as brigadas armadas da oposição e do grupo Estado Islâmico, que, como eu disse que avançava muito rápido, já chegou a controlar metade do país. Porém, várias regiões sírias ainda escapam ao cerco das tropas Assad, como os curdos, por exemplo, que estão ao leste e controlam vastos territórios. A guerra na Síria deixou já mais de 384 mil mortos. É o maior desastre causado pelo homem desde a Segunda Guerra Mundial, de acordo com a ONU. Gente, eu trouxe um esquema de como estudar nas férias, né? Toda aula eu levo um roteiro de aula, agora eu trouxe um roteiro de férias. Em primeiro lugar, eu acho que vocês têm que descansar nesse tempo, não estudar nada novo e só revisar o conteúdo do primeiro semestre. Porque vocês vão estar sozinhos, sem apoio dos professores, né? Os professores também vão entrar de férias, mesmo que a gente mantenha o apoio, caso vocês tenham alguma dúvida. Vocês não têm... É ruim pro psicológico mesmo começar a estudar um assunto do zero, sozinho. Então, só revisem o conteúdo, porque é muito mais importante compreender bem uma coisa do que entender pouco vários conteúdos, porque na prova isso não vai ajudar em nada. E eu trouxe uma sugestão de como revisar o conteúdo de atualidades que eu dei nesse primeiro semestre. As aulas de coronavírus e economia vocês podem ver juntos. Aí você tira um momento para ver só esses temas. Siga os roteiros de aula e consuma material de apoio, o que vai ser padrão em todas as aulas. Saúde pública ele é um tema importante. Siga o roteiro de aula e separe uns momentos para ler os textos de apoio, que eu sei que são longos e bastante textos, mas peguem os que mais interessam vocês, porque é uma coisa que pode cair em redação, é bom que vocês já vão ter uma boa carga. Questão ambiental 1 e 2 é um tema muito importante. E é importante que vocês foquem nele por um tempo, porque sempre cai no vestibular. E também vocês vão ver que é um assunto interdisciplinar. Porque vocês vão provavelmente, ao decorrer do ano, do cursinho, ou lembrar do ensino médio, que essa discussão está em outras matérias, como geografia, como em biologia, por exemplo. Até em química. Questão racial. Eu sugiro que, além do conteúdo de aula e material de apoio proposto, vocês busquem pela discussão em outros meios. Vagamente. Deixei outros meios vago mesmo, mas é para vocês se proporem a discutir a questão racial no seu dia a dia e trabalhar isso em si. Entrou muito em voga esse negócio do antirracismo. Pratiquem, procurem entender o que é isso e, se possível, praticar. Relacione os estudos de história com a nossa atualidade. Muito importante relacionar sempre os estudos de história com a atualidade, porque a gente meio que vive em ciclos e a gente consegue entender onde a gente está hoje, o que aconteceu antes, por que a gente está aqui. Faça sempre recorte racial nas informações que você for depender da história e da sociedade. Toda a informação nova que você tiver sobre a sociedade, você faça recorte racial. Às vezes a situação difere muito entre pessoas racializadas e pessoas não racializadas. Aula do Oriente Médio é um tema extremamente importante para o vestibular. Ele cai, como eu sempre falo, ano sim, ano sim. E como é importante e muito extenso, o Caio e o Paulo, a gente se dividiu para dar esse tema para vocês. E aí fica difícil para mim falar como vocês vão estudar, né? Porque eles deram na didática deles. E daí vocês têm que decidir mais ou menos como encaixar as coisas. O Oriente Médio é como um quebra-cabeça mesmo. Depois que você consegue identificar todas as peças, você consegue encaixar. E vale dar um tempo a mais pro estudo do tema, com certeza. É importante saber o que está acontecendo, porque está acontecendo agora a guerra na Síria, por exemplo, a crise do Iêmen, e a gente não pode se manter distante. Sobretudo, agora no geral, mantenha-se atualizado. Eu sei que é tempo de descansar, não é para estudar nada novo, atualidades tem coisa nova o tempo todo, mas não precisa estudar um tema, mas não fique alienado, não fique distante do mundo, das coisas lá fora. Tem muita coisa acontecendo agora.
meu desejo para vocês é boas férias, bom descanso e bons estudos. A gente se vê no próximo semestre.